Bora lá falar de taxa Selic a 15% e como isso vai afetar o mercado imobiliário, porque com certeza vai afetar. Eu sou o Lucas e hoje nós vamos bater um papo aí sobre essa questão da Selic a 15% e o que está acontecendo, se isso é bom, se isso é ruim, se dá para comprar imóvel ainda ou não, se é hora de brecar. Vamos falar sobre isso, mas antes eu vou pedir para você deixar o like nesse vídeo e comentar nele se você tem alguma outra dúvida e no final comentar se você concorda ou não com as dicas que eu vou deixar aqui para você, tá bom? Também vou deixar minhas redes sociais aparecendo aqui embaixo no vídeo, em algum lugar. A taxa Selic do Brasil, ela é uma taxa já mais alta. A taxa de juros, né, do Brasil, ela é um pouco mais alta. Para quem não sabe, taxa Selic é o valor dos juros, né? E no Brasil, normalmente a taxa Selic, ela fica em torno de 12%. Às vezes 13, às vezes 11, às vezes 10, mas sempre variando mais ou menos nesse montante. Muitas vezes ela chega a 14%, já chegou a 17%, assim vai. O que eu estou trazendo para vocês aqui hoje? Se é um bom momento para a gente investir em imóveis. Eu não estou entrando no mérito aqui de você comprar talvez o seu primeiro imóvel ou a sua casa dos sonhos, porque isso é independente, tá, gente? Independente da taxa, até porque de 12 ou 13 para 15, você não tem uma variação muito grande. Então, para quem precisa comprar o seu primeiro imóvel, a taxa de juros não é discussão. Você está saindo ali de morar de aluguel ou de morar de favor, que é pior ainda, né? Independente da taxa de juros, para você é favorável fazer o financiamento e comprar a sua casa. Ainda mais se o valor do imóvel for ali do Minha Casa Minha Vida, abaixo de 300 mil reais, por aí. Vale muito a pena você fazer esse financiamento e a taxa de juros não vai influenciar tanto assim, até porque quem entra nesse programa tem taxa de juros subsidiada, ela baixa o valor. Então você não vai pagar o teto. Tá? Vamos lá para o cenário do investimento. Você que já tem um imóvel e você quer comprar para investir o seu dinheiro. Vale a pena comprar agora? Na minha opinião, se o seu principal motivo de compra de imóvel é um investimento, para mim vale a pena, porque você tem a opção de comprar um imóvel na planta. Eu não vou entrar aqui no mérito de imóveis de leilão, que é uma boa estratégia. Vamos falar hoje de imóveis na planta, que eu acho que é a melhor estratégia nesse momento. Quando você vai trabalhar com imóvel na planta, você não paga ele de cara, não faz o financiamento logo de cara. Você tem que acertar 40% desse imóvel até a entrega das chaves. E aí, então, na entrega das chaves é que você vai, de fato, efetivar seu financiamento, caso você vá financiar, tá? Como a gente está falando de taxa de juros aqui, eu vou entender que você vai financiar esse imóvel, beleza? Se você fosse comprar à vista, você não estava nem vendo esse meu vídeo. Então vamos considerar que você vai financiar esse valor restante. Você fecha lá o seu contrato. Você vai começar a pagar para a incorporadora, não é financiamento ainda. Você está pagando ali como se fosse a entrada, então não tem juros. O que você vai ter no máximo é o INCC. O que a gente precisa calcular? Quanto tempo esse empreendimento vai levar para te entregar esse imóvel? Eu acredito que de 3 a 4 anos, que é a média aí mais ou menos que as incorporadoras levam para entregar esses imóveis. Se a gente pegar o gráfico que eu vou deixar aqui na tela para vocês, da Selic, você vai ver que ela não é uma constante. Ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. É um gráfico constante em S, tá? Sobe e desce o tempo inteiro. A gente já teve, em 2015, uma taxa muito parecida com o que a gente está tendo agora, que foi de 14,25%, como está aí no gráfico para vocês verem. Se a gente fizer o cálculo de 3 a 4 anos para frente, você vai perceber que lá em 2019, essa taxa cai para 4,5%. Eu nem vou falar dos 2% que a Selic atingiu em 2020, porque foi ano de pandemia, então a gente pode falar assim, mas aí teve a pandemia, o cenário mudou, tá? Então vamos isolar até 2019? De 2015 até 2019, a gente caiu 10 pontos, né? 10% aí de taxa. Então a gente saiu de 14,25% para bater 4,5%. É muita coisa. A gente está falando de um valor exorbitantemente menor. Então o que eu acredito? Se você fecha o seu imóvel na planta agora, você vai começar a pagar ele e não está pagando juros. Está pagando só INCC, que é a correção, beleza? Então você está pagando os seus 40%. Daqui 3 ou 4 anos você vai financiar. Até lá, como nós estamos numa alta histórica, nós estamos numa das maiores altas aí dos últimos tempos, para mim, isso significa que essa taxa tende a cair, ela não vai tender a subir mais. Daqui 2, 3, 4 anos, essa taxa vai estar muito mais baixa e é a hora que você vai, de fato, pegar as chaves do imóvel e vai entrar no financiamento. Para mim, vale muito a pena. Mas e se não baixar essa taxa? E se ela subir até mais? Tem algumas estratégias que a gente pode usar que ainda assim vão valer a pena você comprar o seu imóvel. E quais são elas? A primeira é você, na hora que entrar no financiamento, você alugar esse imóvel. O aluguel vai pagando as parcelas desse financiamento para você
ainda que fique um pouquinho mais alto e você tenha que, às vezes, acertar algum valorzinho que sobra, alguma coisa do tipo. Agora, vamos dizer que você não quer alugar, você quer morar nesse apartamento. O que eu recomendo você fazer? A portabilidade do financiamento. Isso é uma prática muito legal, que ajuda muito em diminuir o valor do imóvel, tá? Só que pouca gente usa. Então, o que é a portabilidade? Você fecha o seu financiamento com o Itaú, por exemplo, a uma taxa de 15% ao ano. Passado algum tempinho, a taxa vai cair um pouquinho, porque sempre cai, tá? Mas vamos supor que não caiu tanto. Você vai chegar lá no Bradesco e vai levar o teu financiamento para o Bradesco. Você vai fazer uma negociação com o Bradesco e vai apresentar o que você está pagando de taxa para o Itaú naquele momento, que é os 15%. Normalmente, os bancos compram esse financiamento. Então, ele quita o financiamento lá no Itaú e traz esse financiamento para ele com uma taxa menor. E, gente, às vezes essa taxa é muito menor. Claro que se você fizer esse financiamento com a Caixa num valor já muito mais baixo e a taxa estiver subindo ao invés de cair, isso vai ser um pouco mais difícil. Mas é só você esperar um pouco mais o tempo passar e aí você consegue tranquilamente fazer essa portabilidade e te favorecer nos juros. O que acontece? Quando os juros estão mais altos, o valor do imóvel está mais baixo. Então você fechar o imóvel agora é uma ótima estratégia, porque provavelmente você vai conseguir um valor menor no seu apartamento e vai conseguir aí pagar muito mais tranquilo. Quando vier o financiamento, você tem todas essas estratégias para fazer. Isso se por acaso a taxa não baixar automaticamente, você já não pegar um financiamento muito bom, e às vezes a taxa baixa e você consegue ainda fazer a portabilidade e baixar ainda mais os juros. Beleza? Bom, galera, essa foi minha dica de hoje. Se você gostou desse conteúdo, me segue, continue aí me acompanhando para você ver mais dicas do mercado imobiliário. Eu vou estar sempre com vocês trazendo conteúdo, tá? Esse é o primeiro vídeo aqui na horizontal para vocês, mas eu já tenho muitos vídeos em shorts. Então você pode entrar no canal, acompanhar, me seguir. Faz um favor também, deixa um like nesse vídeo aqui e comenta, deixa alguma dúvida sua que os próximos vídeos vão ser respondendo as suas dúvidas, tá bom?